Hey galera, estamos aqui voltando para analisar e comentar mais sinopses enviadas por vocês. Eu recebi bastante sinopses, então eu tô sempre cortando aqui mais ou menos para que todos os vídeos tenham mais ou menos o mesmo tamanho, não ficar um vídeo muito gigante, mas também não ficar uma sinopse por vídeo como se fosse os drops que eu faço. Então, para ficar uma temática um pouco mais legal e poder comentar mais de uma história por vídeo. Então, sem mais delongas, vamos aqui começar a falar das histórias que eu recebi. Aider. O universo é composto de 4 elementos principais: terra, água, ar, fogo e mais um quinto elemento, a quinta essência. Uma substância etérea que permeia, entre aspas, atravessa tudo e impede os corpos celestes de caírem sobre a Terra. Há muito tempo uma estrela supernova explodiu e alguns destroços caíram na Terra, trazendo consigo enorme poder cósmico, a quinta essência. Um soldado de nome Azibo foi acidentalmente possuído por este poder enquanto investigava o local em que caíram os destroços da supernova, e foi assim que surgiu o poder na Terra. Passado vários séculos, nasce Aider, um rapaz cuja família é muito pobre e cresce vendo seus pais trabalhando duro para nunca lhe faltar o que comer, até que seu pai decide partir em uma jornada para se tornar um Lud, um guardião, para então ganhar dinheiro e dar uma vida melhor para sua família. Após seu pai partir em sua jornada, passam-se 3 anos e finalmente chegou a notícia que seu pai é o novo guardião. Porém, o tempo passou e seu pai não voltou para lhes tirar da pobreza. Aparentemente, seu pai os deixou para trás e decidiu viver a vida de luxo rodeado de mulheres bonitas. Então Aider, vendo o sofrimento de sua mãe, decidiu treinar e lutar para se tornar um guerreiro forte e rico, para dar uma vida melhor à sua mãe e humilhar seu próprio pai diante de toda a nação. E assim começa a jornada de Aider em busca de seu objetivo, ou mera vingança. Logo de cara eu posso dizer que eu gostei muito da dualidade que você apresentou para o personagem principal. É muito interessante quando um personagem ele não é bidimensional, então ele não tem só um objetivo nobre e ele é bom o tempo todo, mas sim que ele cai em contradição consigo mesmo e acaba de repente tendendo para uns lados que não são o certo, ou não seriam supostamente o lado certo da coisa. Até porque você imagina que seria, nobre, ele querer ajudar a mãe, etc. Mas ao mesmo tempo ele vai se perdendo no caminho porque ele quer humilhar o pai, ele tem um sentimento de vingança ali que acaba pendendo ele para o outro lado. Isso é bem interessante. Eu não sei qual é a relação que os poderes, a magia, etc., o conceito mágico da história tem em relação com esse personagem, porque você dá um pulo ali de séculos e não chega a mencionar isso depois, mas eu imagino que seja só para realmente justificar que alguns personagens têm poderes mágicos. Eu acho que isso, todo mangá Shonen Battle tem algum princípio de poder, você ter pensado ali como que o seu poder nasce é interessante, e dá a entender que é uma série bem longa. E como sempre eu digo aqui, cuidado com séries longas, principalmente se essa for a sua primeira história, porque tem uma chance muito grande de você acabar largando ela no meio, não terminando ela, e aí você não vai ter a conclusão da sua história, e isso é muito ruim. Então, tenta ver como você pode encurtar ela o máximo possível, mesmo que ainda não dê para fazer um one shot, mas de repente uma minissérie com 3, 4, 5 capítulos ali, algo que seja possível de ser terminado para você ter uma história completa. Eu acho que é plenamente viável terminar uma história como essa em uns 5 capítulos por aí. É só você focar realmente nas partes importantes, sem se estender muito em ele vai para uma vila, ele ajuda as pessoas da vila, faz amizades, vai embora. Que é o que acontece na maioria dos mangás e animes que são muito longos, Tem muitas historinhas fechadas que não acrescentam para o todo da história, mas que acaba sendo colocado ali. Algo que vale a pena tomar cuidado nesse tipo de... Quando você está querendo fazer um personagem que ele tem essa dualidade em que as ações dele são meio questionáveis, entre aspas, Por um lado ele está seguindo algo certo, mas ele faz algumas coisas que são duvidáveis. Não sei nem se essa palavra duvidáveis existe, mas é você acabar atendendo o personagem a ponto de ele gerar antipatia no leitor. Então é sempre bom você manter um padrão moral no seu personagem para que ele gere a empatia e que ele não saia desse padrão moral mesmo que algumas atitudes dele sejam dúbias. De modo que ele sempre vai ficar ali, você vai se afeiçoar a ele e você vai querer que ele realize o objetivo dele e que de repente ele saia desse lado dúbio, desse lado mal, desse lado errado. Mesmo que ele caia na vilania, mas que ele tente manter uma certa linha que permita com que o leitor não acabe desprezando ele e não queira mais ler sobre ele, não queira mais ver sobre ele, que seria exatamente o que a gente não quer. A gente quer sempre manter o leitor entretido e se importando com a história e com os nossos personagens, sobretudo o personagem principal, que é quem a gente acompanha, Muito legal você fazer um personagem tridimensional
Toma bastante cuidado, é difícil fazer isso, né? É por isso que muita gente não faz. E acho que é isso, cara. Tenta fazer uma série curta, se você estiver realmente planejando uma série, para você conseguir terminar, porque é uma história bem promissora mesmo. Essa aqui não tem o nome da história, então vou começar direto da sinopse. Um garoto chamado Potter frequenta uma escola de deuses. Nessa escola ele descobre qual deus seu interior é. Ele é um dos poucos que foram amaldiçoados com maldição da dupla personalidade maligna. Ele e seus amigos se arriscarão para descobrir a cura para sua maldição. Não tem muita informação, né, sobre como vai ser a história, etc. Mas já dá para falar algumas coisas com base no que tem aqui. A primeira coisa que eu acho que eu tenho que dizer é que eu aconselharia você a mudar o nome do personagem principal. Porque, por mais que Potter seja um sobrenome comum na Inglaterra, se eu não me engano, ela já está muito associada com Harry Potter. Então, vamos supor que você consiga fazer essa história, que você consiga de repente postar em um site, publicar. Por mais que a grafia seja escrita totalmente diferente, a leitura é igual, então vai ser muito difícil o seu leitor não associar uma coisa com a outra. E aí, por exemplo, se alguém for pesquisar sobre a sua história, de repente não vai achar, porque ela vai lembrar... O nome do personagem era Potter, ela digita Potter no Google e as 35 primeiras páginas do Google vão ser sobre Harry Potter. Então eu realmente aconselho de repente a pensar em outro nome para o personagem principal. Ainda mais que ele entra numa escola de deuses, assim, as relações com Harry Potter acabam ficando muito grandes e pode gerar certos comentários negativos por algumas pessoas, antipatia por alguns leitores. E a última coisa que a gente, ainda mais como autor pequeno, autor independente quer, é que já é difícil atingir o leitor, que se ele tiver alguma antipatia pela nossa história já vai impedir ele de ler. Mas de novo, isso é só minha opinião. Aqui fala, né, que ele é amaldiçoado com uma maldição, meio óbvio, né, amaldiçoado tem que ser com uma maldição, de dupla personalidade maligna. Isso me remete, né, a que você teve inspiração daqueles animes onde o personagem principal ele geralmente tem uma outra personalidade que geralmente é má, etc. Como tem o Naruto tem com a Nove Caudas, o Ichigo tem com o lado hollow dele, e tem vários outros personagens que também tem isso, tá? O Kanye que também tem um pouco disso. A maioria dessas histórias acabam usando essa personalidade maligna para uma única coisa, que é quando o personagem está em algum perigo extremo, em situação de vida ou morte, ele solta essa personalidade maligna, que geralmente é muito mais forte que ele, e ela acaba com o inimigo, no máximo machucando ou ferindo algum aliado, algum amigo. Então, uma das coisas importantes ao se trabalhar, ao pensar em trabalhar com isso, é você exatamente tentar fugir desses clichês que a maioria dos animes utiliza. Principalmente porque isso já é o esperado, já é algo que a pessoa vai ver e vai falar, nossa, isso é a mesma coisa de novo. Então é você tentar retrabalhar isso de uma maneira que fique um pouco mais interessante, um pouco mais nova para quem está lendo, não já adivinhar de cara o que vai acontecer. Mas é uma dinâmica que fica muito interessante para alguns personagens, principalmente se você explorar como esse personagem reage a essa personalidade. Por exemplo, ele realmente não gostando de que isso aconteça, ele ficando com medo de estar com outras pessoas, ele querendo seguir o caminho dele sozinho, porque ele sabe que ele pode machucar as outras pessoas, e de fato ele talvez machucar ou fazer coisas ruins, coisas horríveis, coisas que façam ele ter medo dessa personalidade, e não que ela realmente seja só um deus ex machina para salvar ele quando precisa. Sobre os amigos dele, eu acho também um ponto interessante. Você colocou aqui que os amigos dele ajudam ele a se livrar dessa maldição. Considerando que ele tem uma personalidade maligna que causa problemas, a força da amizade desses amigos que vão estar com ele tem que ser muito forte, tem que ter um motivo muito grande para eles estarem juntos, seguindo esse rumo e tal, seguindo um caminho difícil, um caminho perigoso para poder ajudar alguém. Então, desenvolver esses personagens também, qual que é o objetivo deles, como eles se conheceram, por que a relação deles é tão forte, é muito importante, porque existem várias histórias aí que juntam personagens que às vezes não tem nada a ver um com o outro e eles acabam ficando amigos da noite pro dia e um está disposto a morrer pelo outro sendo que acabou de conhecer. Fica uma coisa meio fora de lógica. É muito comum em algumas histórias você ter um foco tão grande no protagonista e ele tem amigos porque, enfim, não dá para contar uma história com um personagem só. E esses amigos é como se eles soubessem que eles são personagens, que eles são coadjuvantes, que eles não são o protagonista da história. Eles não têm o objetivo real próprio deles e eles vivem em função de ajudar o protagonista. Então é bem interessante você pensar mais sobre eles para que eles sejam como pessoas reais, não como personagens realmente de ficção. E novamente eu vou bater na tecla de que
uma ideia é só uma ideia até que ela seja executada. A execução é que faz a pessoa. Tem muita gente que tem medo de expor as ideias dela online, contar a história dela para alguém, porque ela acha que a pessoa vai roubar a ideia dela, vai fazer, vai ganhar muito dinheiro, etc. Esse tipo de coisa. E eu acho que esse é um medo bobo. Eu sei que as pessoas que enviaram aqui a sinopse para mim não têm esse medo, afinal de contas eu estou contando aqui a história delas para todo mundo. Mas eu digo que eu acho que esse é um medo bobo, porque a capacidade que você tem de executar aquela ideia é muito mais importante, muito mais fundamental do que a ideia em si. Até porque você pode publicar aquilo e depois alguém pegar a mesma ideia. Vamos dizer, livre de cópia ninguém tá, nunca, de jeito nenhum. E mesmo se você não contar para ninguém a sua ideia, existem 7 bilhões de pessoas no mundo, alguém vai ter a mesma ideia que você, acredite. Então você tem que focar na sua capacidade de contar, de transpor aquela ideia para a realidade da melhor maneira possível. Então é por isso que eu digo, não foquem só na sinopse que vocês enviaram aqui, as pessoas que me enviaram. Foquem em fazer isso, transformar essas ideias em realidade da melhor maneira possível. E é isso que eu costumo passar aqui no canal, com todas as dicas de desenho, com todos os outros vídeos aqui que eu falo sobre criação de roteiro, sobre criação de personagem, etc. Eu acho que vale muito a pena. E se você quer focar nessa parte aí de como contar a sua história, como transpor ela para a realidade e executar da melhor maneira possível, tem um curso sobre escrita criativa muito legal, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês demais a melhorar a capacidade de contar histórias. Muita gente foca só no desenho quando vai fazer um quadrinho e esquece e deixa a história de lado, e acaba que não vai conseguir atrair os leitores, porque por mais que o desenho seja importante, uma boa história é o que realmente fixa a gente e faz a gente gostar daquele quadrinho que a gente está lendo. Então o link desse curso está aqui na descrição. Caso você tenha interesse, clica aí. Se você comprar esse curso, né, pelo meu link, você me ajuda aqui a continuar fazendo esse trabalho no canal, e eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês. Então é isso, galera, até o próximo vídeo de sinopses. Valeu, falou e é nóis!